A primeira coisa que você sente é um pouco de peso ao redor do seu corpo, como se estivesse dormindo debaixo de um cobertor macio, mas pesado. É bom, e você está com muita preguiça para fazer alguma coisa. Felizmente reúne força suficiente para mover o cobertor. Você abre os olhos e é estranho, se vê cercado por um pouco de brilho azul. Você quer esfregar os olhos e descobre que tem tentáculos em vez de mãos. Que tal pular a parte em que você está aterrorizado e não acredita que se transformou no Kraken? Depois de alguns dias de horror existencial, pânico e loucura, você finalmente se acalma. Agora vamos descobrir como é ser o monstro oceânico mais aterrorizante. Então, aquele cobertor pesado é a pressão da água. É muito forte na profundidade onde você está se escondendo. Poucos seres vivos resistem a isso. Coloque um carro lá embaixo e ele vai explodir sob o peso da água. Mas você é o Kraken. Você é mais poderoso do que qualquer carro. Seu corpo não entra em colapso em tais condições. Sua pele elástica grossa pode suportar qualquer pressão. E os músculos fortes permitem que você se mova livremente aqui. E é por isso que você tem um brilho azul. Você está tão fundo que a luz do sol quase não penetra aqui. Por causa da pressão da água, é difícil saber o que está acima ou abaixo. Mas felizmente você tem olhos enormes, que, como as lentes de um telescópio, captam a luz que vem da superfície. Uma pessoa comum não pode ver nada além da escuridão nessa profundidade, mas você tem algo como um dispositivo de visão noturna embutido em seus olhos. Você vê esse brilho azul. Não há quase nada nessa profundidade. É apenas um vazio infinito e pesado. Você pode ver alguns peixes e vários naufrágios de navios afundados. As criaturas marinhas que você encontra são bastante incomuns. São da ordem dos peixes lofiformes, além de ver todo tipo de lulas transparentes. Pensando bem, lulas gigantes são seus únicos amigos aqui, e você é como um rei para elas. Em geral, ficar perto do fundo do oceano é muito chato. Você dorme e come, isso é tudo. Seria melhor se você nadasse mais alto para conseguir mais lanches. Você se levanta e a água ao seu redor se torna mais brilhante. Cada vez mais a luz do sol chega a este lugar e você finalmente conhece outros habitantes do oceano. Tartarugas, tubarões, águas-vivas, polvos e arraias se afastam assim que percebem você. Todos eles, exceto as águas-vivas. Elas não se importam. Você procura um lugar para comer e percebe um cardume de peixe. Ótimo, aqui está o almoço. Depois de comer, você fica lá, assustando peixes e golfinhos apenas por diversão. Você gosta da maneira como pode controlar seus tentáculos. Você tem 10 deles. É impossível colocar em palavras o que você sente, mas imagine que os dedos em suas mãos se tornaram enormes, como tacos de sinuca. E é incrível! Você pode estender seus tentáculos até ficarem tão longos quanto um avião comercial da Boeing. Além disso, eles têm ventosas. Você pode agarrar qualquer coisa com tanta força que nenhuma criatura escapará de você. Graças aos tentáculos, você nada rápido. Primeiro, move-os em direções diferentes, depois os pressiona, impulsionando-se para frente. As fortes correntes de água que você cria empurram todos os peixes para o lado. Você percebe uma baleia azul, é o maior mamífero do mundo, mas ao seu lado parece um cachorrinho. Então você nada, come, assusta peixes e outras criaturas marinhas, e é isso. Sua vida é meio chata. E quanto tempo vai durar? 100 anos? 1000? Você quer se divertir um pouco, então nada até a superfície e fica quase cego pela luz solar brilhante. Você tenta se acostumar com isso. A água está tranquila, não há vento. Você olha em volta e percebe um pequeno ponto à frente. Uau, é um grande navio de pesca de madeira com velas. Finalmente um pouco de diversão nessa vida. Você mal pode esperar para ver as pessoas e contar a elas o que aconteceu contigo. Você está feliz nadando em direção ao navio. Mas se alguém estivesse te observando, você provavelmente seria muito assustador. Você fica preso em uma rede de pesca. É fina, então você a rasga facilmente e sobe à superfície. As pessoas no convés estão aterrorizadas. Elas gritam e correm em diferentes direções. Ei pessoal, aonde vocês vão? Eu só quero me divertir. Eles parecem tão pequenos. Pescadores jogam arpões e machados, mas você não sente nenhuma dor. Você coloca um tentáculo no convés de madeira e acidentalmente o quebra. Todo o navio é frágil como uma caixa de fósforos. Ok, é melhor não tocar nele. Você se vira e acidentalmente vira um navio. Todas as pessoas que estavam a bordo estão agora na água. Felizmente você tem tentáculos suficientes para salvar a todos. Você pega os pescadores e vê o horror em seus olhos. Um deles até desmaia.
Você coloca o navio de volta na água e ajuda as pessoas a retornar ao convés. Então empurra o navio e nada em direção à terra. Mas você decide não se mostrar às pessoas na praia. Aqueles marinheiros que você salvou contarão a todos como sobreviveram ao encontro com um monstro gigante. Todo mundo vai falar sobre quão terrível você é, mas ninguém vai mencionar que você também o salvou. Que injusto! Você retorna às profundezas do oceano e adormece. Alguns sons estranhos te acordam. É como água pingando de uma torneira em uma pia. Você abre os olhos e vê flashes fracos ao redor. Ah, isso é interessante. Você nada e percebe que uma tempestade te acordou. Parece bastante severa. O céu está preto e as ondas são enormes. Você percebe um grande navio navegando nesse caos. Esse navio é diferente dos que você já viu. É feito de ferro e não tem velas porque é um navio de carga moderno. Parece que você está dormindo há algumas centenas de anos. As pessoas a bordo percebem você e disparam um sinalizador. Uma luz vermelha brilhante o cega. Você espalha seus tentáculos e acidentalmente empurra o navio. É pesado e não vira. Parece que a tecnologia se desenvolveu enquanto você dormia. A tempestade está ficando mais forte. O navio está rolando de um lado para o outro. Você tenta segurá-lo com seus tentáculos, mas isso assusta as pessoas a bordo. Elas gritam e você entende a reação delas. Um monstro colossal saiu das profundezas e agarrou o navio. É desagradável ver que as pessoas têm medo de você, então você decide nadar. Ofendido, você se esconde perto do fundo do oceano. Acontece que não é muito divertido ser o Kraken. Você só pode se divertir com peixes, mas eles não podem falar. As pessoas têm medo de você e você não quer deixá-las desconfortáveis. Você se sente tão sozinho neste mundo. Você almoça e volta a dormir. Ei, Sr. Kraken, consegue me ouvir? Uma voz diz. Você acorda e estremece aterrorizado. Quem disse isso? Todas as histórias sobre o holandês voador eram verdadeiras? Você acabou de ouvir algum fantasma? Eu entendo que você está confuso, Sr. Kraken. Então nade até a superfície e descobrirá tudo. Alguns minutos depois, você sai da água e vê um enorme navio voador. Está flutuando bem acima da água. Mas o mais fantástico é que as pessoas no convés não têm medo de você. Elas te olham com interesse e até mesmo com alguma simpatia. Você percebe um homem com um capacete estranho entre eles. Oi, sou eu falando com você graças a este dispositivo de telepatia. Você pode pensar em qualquer coisa também e eu vou te ouvir. Estamos no século 24. As pessoas inventaram tecnologias para se comunicar com animais e peixes. Descobriram que quase todas as criaturas não têm pensamentos e vivem seguindo seus instintos. Mas então detectaram alguma atividade cerebral proveniente das profundezas do oceano. Descobriram você. Você parece ser um dos seres mais inteligentes do planeta, e as pessoas estão muito interessadas em se comunicar contigo. Finalmente, os séculos de solidão acabaram. As comidas sobre as mesas da sala de jantar do navio de cruzeiro parecem que recém foram feitas. Parece que todos foram embora. Você entra em pânico e corre para o convés principal. Há muitos chinelos e sandálias espalhados, mas não tem ninguém por perto. Você se inclina sobre o parapeito e vê que o navio ainda está se movendo. Não há um único membro da tripulação à vista. Seu primeiro palpite é que todos se reuniram em algum lugar por algum motivo. Então você vai até o capitão e anda pelos corredores longos que parecem labirintos antes de chegar na sala de controle. A porta está escancarada e alguém colocou o navio no piloto automático. Alguns cenários se desenrolam na sua mente. O cenário número 1 é que, enquanto você estava dormindo, todos acordaram e decidiram te aplicar uma pegadinha. Então devem estar escondidos em algum lugar da embarcação. Quando você enlouquecer por ninguém estar por perto, eles aparecerão do nada e o surpreenderão com uma festa e um bolo incríveis. O segundo cenário que você criou é que, enquanto todos estavam curtindo o cruzeiro, o navio acidentalmente entrou com todos na quarta dimensão, incluindo os animais a bordo. Mas então, por que deixaram você para trás? O terceiro cenário possível é que todos encontraram um navio de cruzeiro melhor nas proximidades e decidiram abandoná-lo por um melhor. Simplesmente esqueceram de te avisar. Mas por que deixaram os pertences para trás e as comidas pela metade? Você tenta descobrir o que os controles significam, mas são muitos aparelhos aleatórios e luzes piscando. Não tem um manual operacional para estudar, mas tem internet Wi-Fi bem rápida. Você liga seu laptop e faz uma pesquisa rápida sobre o que algumas dessas coisas significam. Então rapidamente descobre que o navio está em modo de segurança e possui sensores automáticos para detectar quando as águas ficam muito agitadas.
Você abre as redes sociais e tenta entrar em contato com algumas pessoas, mas seu telefone não tem conexão. Só o laptop conectado via cabo funciona. Há um rádio para contatar o continente. Você liga, mas ninguém atende. De repente, suas notificações aparecem. Você vê fotos dos seus amigos de férias ou em casa, mas eles não estão lá. Só o cenário, sem ninguém. Todos desapareceram oficialmente, exceto você. Você tenta uma última vez entrar em contato com o resto do mundo, mas ninguém responde. Ao conferir alguns detalhes do cruzeiro, descobre que o navio vai precisar de cerca de 11 dias para chegar ao cais mais próximo. Depois de olhar o mapa, você vê uma pequena ilha remota que fica a apenas 4 dias de viagem. O navio em que você está viaja a cerca de 20 nós, ou seja, cerca de 37 km por hora. Enquanto isso, você vai explorando o navio e entra em alguns dos lugares chiques. Os anúncios na TV mostram apenas um cenário do navio vazio, sem pessoas, o que faz com que pareça bastante solitário. Em um cruzeiro de 7 dias, um navio grande pode usar mais de 4.000 quilos de alface e 20.000 quilos de ovos. Em geral, são 2.000 bifes e 1.000 batatas assadas consumidas por dia em um cruzeiro com mais de 1.000 pessoas. Há tanta comida e ingredientes no navio que, tecnicamente, você pode ficar ali por anos. Você chega na mesa da recepção e fala pelo interfone para fazer anúncios oficiais. Olá? Olá? Apenas o som dos grilos. Ok, se isso é algum tipo de brincadeira, não é engraçado. Vocês podem sair agora. Eu vou para o convés comer um lanche. Você espera por uma resposta, mas ninguém vem. Então decide ir para os convéses inferiores do navio. Mas antes de descer, dá uma olhada na pista de patinação no gelo, que está sem ninguém. Você põe patins de gelo e dá uma volta. É bom não ter ninguém para te incomodar ou dizer o que fazer. Depois disso, confere a sala de jogos e vai jogar fliperama. Você usa as moedas do balcão e joga por horas. O sol começa a se pôr, então você decide tomar uma bebida refrescante e apreciar a vista. Você vai para o deck superior, onde apenas os VIPs são permitidos, e pega a maior espreguiçadeira para deitar. Está tão quieto que dá para ouvir as ondas do mar. Você adormece lá mesmo e acorda na manhã seguinte com o brilho da luz do sol. Você dá uma volta pelas redondezas, tentando ver o que fazer, e pega um taco de golfe e começa a balançar. Você taca as bolas para o oceano e continua jogando até ficar entediado, quando percebe que se desviou das atividades e quer ir para os convéses inferiores do navio. Você sai pela porta que diz somente funcionários, com um crachá que encontrou por aí, e começa a descer para o fundo. Está ficando mais escuro, a energia não está funcionando, então você pega uma lanterna e dá uma conferida nos quartos. Os membros da tripulação geralmente vivem em um quarto estilo alojamento com beliches compartilhados. Eles têm uma área comum para refeições e têm acesso a outras atividades recreativas. As cozinhas que servem os restaurantes principais também ficam localizadas nas áreas inferiores. Todos os quartos parecem iguais. Há muito barulho vindo da sala de máquinas, o que torna o lugar assustador. Os canos estão tinindo e sons de estalos vêm de lugares aleatórios. As luzes estão piscando, as sombras seguindo você enquanto você se move com a lanterna. Você está assustado e chama para ver se tem alguém lá, mas tudo o que ouve é sua própria voz ecoando pelos corredores. Você está perdido e tenta encontrar o caminho de volta para os decks superiores, mas tudo parece igual. Você começa a correr e entrar em pânico quando tropeça em algo e perde sua lanterna. Está muito escuro. Você acena com os braços e tenta encontrar a saída. Coloca as mãos na parede e tenta se deslocar. Então vê uma luz brilhante no final do corredor e caminha para lá. Você acaba chegando a uma das cozinhas centrais, com muita comida espalhada por lá. São dezenas de geladeiras e uma cozinha inteirinha dedicada a sobremesas. Seu estômago ronca de fome. Você come algumas das comidas mais exóticas e de primeira linha, que podem custar até $1.000 por prato. Assim, passa os próximos dias devorando as delícias, jogando golfe e se divertindo na pista de dança. 3 dias depois, você aproveitou a maioria das coisas divertidas do navio. Enquanto se aquece ao sol, vê uma ilha ao longe. Você pega seus binóculos e vê o cais para onde o navio está indo. Você se dirige rapidamente ao centro de controle e vê o mapa. Faltam 30 minutos para chegar, mas você não sabe como estacionar o navio. Você acaba baixando a âncora para pará-lo. Você usará os barcos de resgate para remar até a ilha. Então reúne alguns suprimentos e rema. Talvez alguém na ilha possa te ajudar. Você desce e rema até a costa. Ao entrar na cidade, vê que ela está vazia. As pessoas deixaram seus carros no meio da rua durante o trajeto. Você vai até a delegacia para ver se consegue algumas respostas, mas nada.
Meses depois, você explorou toda a ilha e salvou muita comida do navio de cruzeiro. Após 5 anos, você assumiu o controle total da ilha e aprendeu a pilotar o navio corretamente. Você não viu uma única pessoa desde aquele dia no cruzeiro. É como se todos tivessem evaporado. 10 anos depois, você está na torre de rádio. Você tem a barba grande e não pisa no navio há 3 anos. Há campos de plantações por toda a ilha. De repente, você pega algum sinal no rádio em código Morse. Alguém do continente está tentando entrar em contato. Você decide voltar para o navio e se desloca até lá. Você recebe uma notificação no seu telefone dizendo que a internet deixará de existir em 7 dias. Então larga seu aparelho e continua vendo TV. De repente, vê uma chamada do plantão de notícias. E o apresentador repete o que estava na mensagem. O canal transmite imagens ao vivo de pessoas em pânico nas ruas enlouquecendo. Você olha pela janela do seu apartamento e vê gente correndo com seus telefones e laptops. Aí desce e tenta evitar o caos, ficando em um beco. Logo atrás, alguém está andando aleatoriamente, murmurando sem parar: acabou a internet. Você recebe uma ligação de um número desconhecido dizendo que deve encontrar alguém em um local que não conhece. Então, abre o mapa no seu telefone e vai de carro. Por fora, parece um prédio abandonado, mas por dentro é uma instalação high-tech com cientistas com roupas de proteção e jalecos de laboratório. Você chegou bem a tempo para o briefing. Um cientista de cabelos grisalhos entra na sala de projeções e começa a apresentação dele. Ele explica que atualmente existem mais de 4 bilhões de pessoas usando a internet e não há como impedir que ela acabe. Existem mais de 74 zettabytes de dados online agora. Um zettabyte é 1 trilhão de gigabytes, ou seja, muitos zeros. Um documento do Word para 1 gigabyte de dados tem cerca de 65 mil páginas. Então, para 74 trilhões de gigabytes, são zeros demais para eu dizer de uma vez. Mas isso dá cerca de 4.810.000 vezes 1.021 páginas. Uma folha de papel A4 tem 0,1 milímetro de espessura. Para cada gigabyte, teremos 7 metros de papel empilhado. As pessoas cochilam no meio da palestra, mas o pessoal de jaleco começa a trabalhar imediatamente. Você foi designado para ajudar a imprimir a internet e assume seu lugar na linha de montagem junto com outras 100 pessoas. Dia 1. É o seu primeiro dia e você está lidando com uma impressora. Todo o complexo está cheio delas. As pessoas estão indo e vindo o tempo todo, trazendo o papel dos caminhões. Você começa imprimindo tudo relacionado à saúde. Em seguida, passa para outros documentos fundamentais. Não tem tempo para ler nada e também deve certificar-se de que um documento contenha cerca de 8.000 palavras. Trabalha de manhã até a tardinha, até que o turno da noite assuma. Só dá para fazer uma pausa para o almoço, um total de 20 minutos de alongamento e uma ida ao banheiro. Todo mundo está trabalhando mecanicamente. O programa de notícias ao fundo mostra países ao redor do globo fazendo sua parte no trabalho. Na outra extremidade da instalação, há outras equipes. Elas baixam vídeos e arquivos de áudio. Depois que seu turno termina, o pessoal da noite chega. Você sai e vai para casa e percebe que, durante este dia, todas as equipes ao redor do mundo cobriram apenas 1% das informações. Sentindo-se desmotivado, olha ao redor. Foi proibido criar novos conteúdos, a menos que seja extremamente urgente. A quantidade de informações produzidas a cada dia é tanta que não haverá tempo para baixá-las. Dia 2. Você está de volta à linha de montagem. Não dormiu bem na noite passada e não consegue se concentrar. Todos os outros ao seu redor também não tiveram uma boa noite de sono. Pouco antes do almoço, alguns desmaiam em seus locais de trabalho e são tratados imediatamente. Há muitas outras pessoas na espera, prontas para assumir. Você imprime o restante dos documentos mais importantes. Em seguida, passa para os dados de segundo nível, como artigos, blogs e assim por diante. Seu turno foi estendido por mais 2 horas. Então, vai para casa exausto e totalmente despreparado para o dia seguinte. Dia 3. Você chega ao trabalho e vê um novo complexo construído ao lado. Aparentemente, o ergueram durante a noite e o designaram para um novo prédio. Sua tarefa é imprimir mais artigos em papel. Seu turno foi estendido por mais 1 hora. Você e todos estão cansados demais para fazer qualquer coisa e mal conseguem manter os olhos abertos. Restam apenas alguns dias e apenas 15% da internet foi impressa. Estão construindo outro prédio com ainda mais impressoras. É quase noite e você ainda está trabalhando. Finalmente, a equipe da noite chega e assume, mas não o deixam sair. Disseram para você ficar em um salão comunitário.
Dessa forma, pode economizar tempo sem a necessidade de se deslocar para o trabalho. E é escoltado até o salão, que vai compartilhar com uma centena de outras pessoas. Tenta dormir, mas não consegue. Se vira e se vira, mas seus olhos permanecem bem abertos. Dia 4. Uma campainha o acorda. É hora de um rápido café da manhã. Uma a uma, as pessoas do turno da noite seguem para os salões comunitários. 20 minutos depois, você está de volta à linha de montagem. Com apenas 3 dias restantes, a pressão é ainda maior. Você olha para fora e vê que ainda mais prédios surgiram do nada. Caminhões cheios de papel estão indo e vindo, causando congestionamentos. Um bunker subterrâneo foi construído no deserto do Saara. Ele se estende por quilômetros e é grande o suficiente para armazenar todos os documentos e registros. Os caminhões carregam algumas toneladas de papel cada. Em seguida, os aviões transportam essa carga preciosa para o deserto do Saara. Cada vez mais pessoas não conseguem lidar com isso e começam a adormecer em pé. A produção diminui e uma campanha de emergência toca para que mais gente possa assumir. Mas não há pessoal em número suficiente. Muitas estão improvisando e fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Todo o sistema está fora de controle. Se a produção parar, mesmo que por meia hora, milhares de informações não serão impressas. Você se dirige ao salão comunitário para descansar um pouco e vê mais recrutas chegando. Existem milhares de pessoas trabalhando nas instalações agora. Dia 5. Você volta para a linha de montagem e continua imprimindo, mas ninguém está com disposição. A produção está mais lenta do que deveria. Embora faltem apenas 2 dias, as notícias mostram que as pessoas nas ruas ainda estão em pânico. Muitas delas estão se filmando. Mas é inútil, pois nada disso será arquivado. Com o mundo inteiro trabalhando em dobro desde o primeiro dia, cerca de 70% da internet foi impressa. Mas o papel está acabando. Os fabricantes não conseguem acompanhar a demanda. No último dia, pode não restar nada de papel. Dia 6. Você sente uma pressão enorme. Todo mundo está nervoso. As pessoas cometem erros cada vez com mais frequência, o que retarda o processo. Como as impressoras estão funcionando sem parar há 6 dias, muitas quebraram e foram substituídas. Dia 7. É isso. Restam apenas algumas horas. Você não dormiu nada na noite passada. Na verdade, o mundo inteiro estava acordado, esperando o início da contagem regressiva. Todas as coisas importantes foram impressas. Só sobraram as mais triviais. E ainda assim, mesmo elas, não deveriam ser desperdiçadas. Todos, incluindo a equipe da noite, estão trabalhando em dobro. As empresas de produção de papel encontraram uma maneira de fabricar mais bem a tempo. 12 horas restantes. Seus olhos estão fechando, seu corpo está fraco. A única coisa que você deseja é sua cama. Está com fome e a cabeça está pesada. As equipes de vídeo e áudio terminaram oficialmente de baixar e fazer o backup de tudo. Apenas alguns países ainda imprimem as informações. 1 hora restante. Você está clicando mecanicamente em imprimir, ajustando a contagem de palavras e corrigindo as margens. Já faz isso há tanto tempo que agora pode fazer de olhos fechados, mas se levanta de vez em quando e tenta se concentrar no trabalho. O mundo inteiro assiste ao fim da internet. Apenas 0,5% dos dados permanece sem impressão. E você está a poucos minutos do desligamento da internet. 3, 2, 1. E a internet oficialmente não existe mais. Em vez de causar o caos em todo lugar, as pessoas apenas ficam quietas nas ruas. Elas parecem ter aceitado a situação. Os telefones agora são usados apenas para chamadas, mensagens de texto e algumas coisas básicas. Se alguém quer informações, vai às bibliotecas e livrarias. Nos primeiros 7 dias, a economia mundial despenca. As empresas precisam encontrar maneiras de trabalhar sem a internet. O sistema bancário entrou em colapso porque todos sacaram dinheiro de suas contas. Acabaram as notícias nas redes sociais e hashtags para possivelmente o momento mais intenso da história. Você respira fundo e volta para casa, para o primeiro dia do mundo sem internet. O ano é 2160. O lugar? O Oceano Pacífico, na costa do Japão. O mar parece calmo, pelo menos a superfície. O fundo do mar está rachando agora. Bum! A terra se abre e o magma jorra. A rachadura no fundo do mar provoca um terremoto e uma enorme quantidade de energia lançada no oceano. E agora a gravidade é envolvida, puxando a água para baixo e fazendo com que ela se mova cada vez mais rápido. É um tsunami. Uma onda tão alta quanto um arranha-céu segue em direção a Tóquio, a 800 km por hora. Isso são milhões de toneladas de água. Seria incrível tirar uma foto dele, mas não há tempo para admirar a força da natureza.
O tsunami está prestes a atingir a Baía de Tóquio. Ele avança pela costa e começa a atacar a maior estrutura do planeta, a mega cidade Pirâmide de Tóquio, de 2 km de altura. Isso é 5 vezes a altura do Empire State Building. Imagine se toda a população de uma cidade brasileira média vivesse e trabalhasse em um prédio. A mega cidade Pirâmide de Tóquio, ou MPT, consegue receber 750 mil pessoas ao mesmo tempo. Incrivelmente! A estrutura resiste ao impacto e a maior parte da energia do tsunami parece ter simplesmente desaparecido. Dessa vez, a engenharia encarou a natureza. A MPT foi construída pela empresa Shimizu, que foi fundada em 1804. A pirâmide é a estrutura mais estável nas redondezas. Se você não acredita em mim, vá ao Egito e veja a grande pirâmide de Gizé. Ela está de pé há 4.500 anos e ainda está forte. A MPT foi construída sobre a água e consiste em 204 pirâmides individuais, que se parecem com cachos de uvas empilhados uns sobre os outros, num total de 8 camadas. Só que neste caso, cada uva é do tamanho de um cassino de Las Vegas. A MPT é na verdade oca, e é assim que se defende de tufões e tsunamis. Não encara o vento e as ondas de frente, mas deixa toda essa energia passar direto por ela. Robôs e sistemas de controle autônomos comandam o lugar, que funciona com energia solar, eólica e das ondas. As pirâmides são ligadas por passagens, que somam ao todo quase 140 quilômetros. Elas conectam tudo e são mantidas por inteligência artificial, que sempre apresenta a maneira mais rápida de ir da pirâmide A à pirâmide B. A MPT é obviamente a cidade do futuro, mas a tecnologia humana ainda não está pronta para isso. Originalmente, os engenheiros decidiram instalar a pirâmide sobre 36 colunas, todas enterradas no fundo do oceano. Se você construísse uma pirâmide desse tamanho de aço e concreto, teria uma pressão de 50 milhões de toneladas de carga sobre ela mesma. A MPT entraria em colapso pelo seu próprio peso e implodiria no oceano. É preciso de algo 1000 vezes mais leve que concreto e mais forte que aço. Então, que material futurista é esse? Olhe para este velho carinha. Foi o primeiro carro do planeta com motor de combustão. Ele encarou as ruas em 1885. E este foi o primeiro satélite artificial que os humanos lançaram no espaço. Bastou um pontinho evolutivo para ir da primeira carruagem sem cavalos ao nosso primeiro voo espacial. Essa MPT não está parecendo tão absurda. Podemos fazer qualquer coisa. A solução é o carbono. E ele está em toda parte. No grafite do seu lápis e no diamante de uma coroa, ou em um anel, ou uma broca industrial. Mas não precisamos apenas de carbono comum, e sim de grafeno, que é um tipo de carbono com o qual podemos fazer nanotubos. Eles são mais finos do que um cabelo humano e 400 vezes mais forte do que o aço. E o mais importante, são leves. Os nanotubos não são afetados por produtos químicos, oxigênio ou água. Isso é perfeito para MPT. Essa é apenas uma maneira elegante de dizer que a coisa não vai enferrujar. A Shimizu tem planos para fazer uma estação de energia na Lua, uma cidade subaquática, transformar o deserto do Saara em um enorme oásis e muito mais. Mas eles não são os únicos a mudar o planeta. A Holanda tem o tamanho de 2 estádios americanos de Nova Jersey e cerca de 30% do país fica abaixo do nível do mar. Para protegê-lo da água, os holandeses construíram muitos diques, mas isso foi apenas para a defesa. Em 1986, os holandeses decidiram partir para a ofensiva e retomar parte da terra localizada no mar. A primeira barragem tinha 30 quilômetros de comprimento. Ela basicamente transformou uma baía em um lago. A segunda fechou com chave de ouro. Depois de 42 anos de trabalho, a Holanda ganhou uma província totalmente nova, maior que Los Angeles. Os humanos têm feito a mesma coisa no mundo todo, como em Hong Kong, nas Filipinas e na Itália. Que tal construir coisas em terras que já são terras? Antes das missões da NASA a Marte, o projeto mais caro da história foi a construção do sistema de rodovias interestaduais nos Estados Unidos. Isso levou cerca de 35 anos para ficar pronto. Em termos monetários de hoje, custou o equivalente a cerca de 530 bilhões de dólares. Todo esse dinheiro financiou 74 mil quilômetros de estradas. Isso é quase 2 vezes a volta ao redor do globo. Existem mais de 270 milhões de veículos nos Estados Unidos, mais do que no Japão, Brasil, Índia e Alemanha juntos.
Mais de 2.000 anos antes do primeiro automóvel, os romanos construíram uma enorme rede de estradas, com 80 mil quilômetros de comprimento. Com isso, ligaram a Irlanda com o Egito e a Turquia com a Espanha. As estradas eram muito seguras e os viajantes podiam ficar em hotéis, jantar em cafés ou enviar uma carta no correio mais próximo. Apenas cerca de 30% da superfície da Terra é efetivamente de solo. Os oceanos, rios e lagos do mundo são cheios de vida e parecia uma tarefa absurda catalogar tudo o que vive lá. Mas 2.700 cientistas de 80 países decidiram se unir para fazer isso. O custo disso? 650 milhões de dólares. Esses cientistas passaram 10 anos procurando por espécies novas e velhas. Foi um dos maiores projetos científicos já feito. Eles descobriram cerca de 6.000 novas espécies de peixes, lulas e algas. A Grande Muralha da China é enorme. São 20.900 quilômetros de paredes, barreiras naturais e trincheiras. Isso é cerca de 2 vezes a distância do Alasca até a Austrália. Ela foi construída ao longo de um período de 2.000 anos, sem caminhões, escavadeiras, eletricidade, somente com a força de trabalho das pessoas. Mas a China moderna não parou ali. Em 2 anos, o país usou mais concreto para a construção do que os Estados Unidos. Estradas, cidades, aeroportos, tudo lá é enorme. A barragem das Três Gargantas é definitivamente a nova Grande Muralha da China, com mais de 2.300 metros de comprimento e 180 metros de altura. Você está vendo 3 vezes mais concreto e aço do que a represa Hoover, nos Estados Unidos. Trata-se da maior estrutura de concreto do mundo e custou cerca de 37 bilhões de dólares. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que fazer as malas e se mudar para abrir espaço para ela. A Suíça tem o túnel ferroviário mais longo e profundo do planeta. Embaixo dos Alpes cheios de neve, os construtores escavaram 56 quilômetros de túneis. Todos os dias, 200 trens de carga e de passageiros passam por ele. A quantidade de rocha retirada para fazer o túnel é quase igual à de 5 grandes pirâmides. A coisa toda custou cerca de 12 bilhões de dólares. O Egito é uma das nações mais antigas do planeta, mas agora eles estão construindo uma das cidades mais modernas. Ela será do tamanho de Singapura e povoada com 6 milhões de sortudos. Haverá apartamentos, prédios do governo, entretenimento, até uma ópera. Ah, e um parque que vai fazer o Central Park parecer o quintal de casa. Quando ficar pronta, será a nova capital do Egito. Então, por que se preocupar? Bem, em 2050, o Cairo terá cerca de 40 milhões de pessoas. Parece que eles vão precisar de mais do que uma cidade. Os primeiros voos para a Lua custaram cerca de 280 bilhões de dólares em valores atuais. Mas a SpaceX não está deixando os valores atrapalharem. A empresa planeja construir uma colônia em Marte com 1 milhão de pessoas até 2050. E afirma que, assim que o programa começar, será possível comprar uma passagem para o planeta vermelho por cerca de 100 mil dólares. Mas o maior projeto científico de todos os tempos é definitivamente a Estação Espacial Internacional. Ela pesa tanto quanto 2 Boeing 747 e voa pelo espaço a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Simplificando, 8 quilômetros por segundo. A estação orbita a Terra 16 vezes por dia. Isso não sai nada barato. Felizmente, muitos países repartem essa conta, mas este é definitivamente o serviço de quarto mais caro da galáxia. Custa 10 mil dólares para levar uma garrafa de água da Terra até a estação espacial. Ei, por esse preço acho importante perguntar: com ou sem gás? Seus pés abrigam cerca de 7 mil terminações nervosas. Eles precisam ser super sensíveis para que você mantenha seu equilíbrio e não caia. Todos esses nervos estão sempre enviando informações para o cérebro. Ele gasta mais energia para processar essas informações do que os dados do tronco todo. Então, quando qualquer coisa acontece, como uma pressão a mais, mudança de temperatura, ou quando você pisa em alguma coisa afiada como um Lego, dói demais. As peças de Lego são feitas com 3 componentes de polímero de plástico. Isso as torna super resistentes e fortes. Seria preciso o peso de um cavalo grande ou de um piano para amassar um Lego. Quando você pisa sobre ele com todo o seu peso focado em um ponto em uma superfície dura, toda essa super força volta para você. E pior, ataca diretamente aquele monte de nervos. As coisas são muito melhores sobre um tapete macio, mas isso não resolve o problema. A empresa de Lego se sentiu tão culpada por toda a dor que causava que até criou uma pantufa anti-Lego. Ela é aberta no calcanhar e se encaixa tanto no pé direito quanto no esquerdo.
A sola é tão acolchoada que você pode pisar em uma peça enorme de Lego que não vai sentir nada. Essas pantufas fazem parte de uma edição limitada de 1.500 unidades. Fãs aleatórios do brinquedo as receberam de brinde da empresa. Bater o dedinho nas quinas dói tanto porque você está expondo sua minúscula superfície à força de um soco de karatê. Seu dedo mínimo é cheio de terminações nervosas que não estão protegidas por uma boa quantidade de gordura. Aí, o sinal de dor é enviado instantaneamente para o seu cérebro. Isso salvava as pessoas muito antes de os antibióticos serem inventados. Todos andavam com mais cuidado para evitar bater nas coisas, e isso evitava muitos problemas. Os pesquisadores ainda não sabem explicar ao certo por que algumas pessoas sentem mais cócegas que outras. Alguns acham que isso pode ser genético ou que tem a ver com o nível de sensibilidade da sua pele. Você geralmente sente mais cócegas em partes mais vulneráveis, como na barriga ou na garganta. Isso pode ser um reflexo natural para afastar o intruso. A maioria das pessoas sente menos cócegas à medida que envelhece e quando está triste ou com raiva. Quando você vê alguém bocejando, boceja também. E pelos mesmos motivos que imita as palavras e atitudes dos outros. Isso é um reflexo imbatível das pessoas e de alguns animais, como chimpanzés e cachorros. Pesquisas mostram que os bocejos contagiantes são um sinal de empatia e união. Quanto mais você tenta parar de bocejar, mais sente vontade de fazer isso. Sabe aquele alívio que a gente sente depois de espirrar? É normal, já que se alivia uma mega tensão. Quando isso acontece, seu corpo libera aquela famosa substância da felicidade, a endorfina. Muitas coisas, como tirar pelos da sobrancelha, malhar e ficar sob a luz do sol, podem fazer você espirrar. É impossível espirrar durante o sono, pois seus nervos de espirro dormem junto com você. O espirro é importante para o corpo, pois purifica o nariz de todas as bactérias e coisas irritantes, e também mantém o nível de muco dele equilibrado. Às vezes, um espirro não é suficiente para fazer isso, pois seria forte demais para você aguentar. É por isso que, ocasionalmente, você espirra sem parar. Você herdou os arrepios de seus ancestrais animais. Os pelos deles ficavam eriçados quando sentiam frio ou medo. Quando aquela camada de pelo se arrepiava, se tornava mais grossa, aquecendo o corpo deles ou fazendo eles parecerem maiores. Você tem muito menos pelos que os animais, então esse recurso é praticamente inútil. Mesmo assim, sente esses arrepios nas mesmas situações e também quando se emociona. Os músculos minúsculos sob a sua pele se contraem, fazendo os pelos eriçarem e as regiões próximas deles se sobressaírem. Você se sente super cansado após passar muito tempo sob o sol porque ele faz seu corpo perder água rápido e ainda faz sua temperatura subir. Aí, seu corpo e seu coração precisam trabalhar dobrado para controlar a temperatura e entregar todos os fluidos vitais para seus órgãos. Ficar sob o sol também diminui os níveis do hormônio do sono. Quando você vai para um lugar mais escuro, eles sobem de novo. Se quiser continuar animado após passar um longo dia na praia, mantenha as lâmpadas bem acesas dentro de casa. Carinhos, abraços e mãos dadas fazem você ficar mais feliz, pois liberam os hormônios da felicidade. Eles melhoram seu humor, reduzem o estresse e também fortalecem o sistema imunológico. Até ver imagens de outras pessoas se abraçando pode causar esse efeito. Sua pele fica enrugada após 5 minutos dentro d'água, graças à evolução. Muito tempo atrás, seus ancestrais precisavam conseguir agarrar coisas tanto em ambientes molhados quanto secos. Então, a pele deles se adaptou, ficando parecida com um minúsculo sistema de drenagem de rio. Pequenos sulcos na sua pele se unem a canais maiores que fluem para um rio central, tirando a água dos seus dedos após ter muito contato com ela. Aquele instinto que você sente de esticar os braços acima da cabeça ao acordar é uma forma de despertar seus músculos. Eles perdem o tônus durante a noite e há mais fluido percorrendo nas suas costas. Quando você se alonga, o fluido volta para onde deveria estar. Isso também ajuda seu coração a voltar a trabalhar normalmente após passar a noite batendo mais devagar. Os gatos e cachorros também fazem isso pelos mesmos motivos. Você adormece mais rápido em um lugar mais frio porque isso sinaliza para seu corpo que é hora de dormir. Seu corpo precisa perder um pouco de calor quando você vai para a cama para conservar energia e manter sua temperatura durante a noite. Um ar mais fresco também ajuda você a dormir a noite toda sem acordar e acelera o metabolismo. Às vezes, a gente vê estrelas quando levanta rápido demais por causa de uma queda brusca na pressão sanguínea. Essa queda bagunça o cérebro por um instante. Isso pode causar estrelas, luzes piscando, feixes de luz ou anéis coloridos. É possível também ver isso após esfregar os olhos ou espirrar. Quando você fala, ouve tanto o som que vem de fora quanto o que é conduzido pelas suas cordas vocais.
A acústica da sua caveira abaixa a voz e acrescenta algumas notas graves. Quando você ouve sua própria voz em uma gravação, ela parece mais aguda e diferente, pois você perde essas ricas frequências baixas. É por isso que a maioria das pessoas não gosta do som de sua própria voz, pois não tem nada a ver com o que esperava. Você raramente gosta das próprias fotos por causa do efeito de exposição. Quanto mais você vê uma coisa, mais gosta dela. Quando você olha no espelho, a imagem fica invertida. Você não está acostumado com a imagem real, então por isso acaba não gostando do que vê. Você fica mal-humorado quando está com fome? É porque seus níveis de glicose caem. Você obtém isso dos carboidratos, proteínas e gorduras da alimentação. Após algum tempo, seu cérebro envia um sinal de socorro. Ele pode não funcionar direito sem a tal glicose. E mais, os mesmos genes causam tanto fome quanto raiva. Eles precisam estar equilibrados para manter você saciado e feliz. O nervo ulnar vai do pescoço até a mão. Ele é bem protegido em todos os pontos, menos no cotovelo. Lá, ele só é coberto por pele e gordura. É por isso que dói tanto quando você bate o cotovelo. O nervo é atingido e a dor percorre o antebraço e a mão. O prazer que você sente estourando plástico bolha tem a ver com a evolução humana. Muito tempo atrás, pessoas passavam grande parte do tempo correndo dos predadores. Agora, ficamos mais sentados que nunca. Muita tensão muscular se acumula, pois quase não nos movimentamos, e estourar bolhas é uma forma de liberar essa tensão. Isso diminui o estresse e libera hormônios agradáveis. Assim como outros tipos de atividades nas quais se usam os dedos, estourar bolhas aumenta a sua atenção e ajuda a lembrar melhor o que você aprendeu. Seu ouvido é super sensível a barulhos agudos. Ele foi construído de tal forma que esses sons parecem ainda mais altos para você. É por isso que ninguém gosta do barulho do giz passando pelo quadro negro. E o desgosto aumenta ainda mais quando se descobre que o barulho vem do giz. Se alguém dissesse que era música contemporânea, você até suportaria. Então, é também uma questão de hábito. Suas pernas e pés formigam ou ficam dormentes após você cruzá-las, se ajoelhar, sentar em cima dos pés ou usar calças, meias ou calçados muito apertados. Isso é normal e acontece porque você coloca muita pressão sobre os nervos, limitando o fluxo sanguíneo. Ficar em pé e movimentar as pernas é a cura mais fácil. Você geralmente tem uma voz mais rouca de manhã quando não dormiu o suficiente. É porque suas cordas vocais não descansaram o bastante e estão levemente inchadas. Isso também ocorre quando você dorme em um quarto com ar seco. Quando você come e vai dormir em seguida, seu corpo tem que digerir a comida durante o seu sono. O ácido estomacal pode ir para locais onde não deveria estar e bagunçar suas cordas vocais também. Sim, tem gelo. Por tudo ao redor. Até onde os olhos podem ver. Um deserto branco cobre a entrada da sua caverna, onde você e vários outros moradores vivem. Todos estão reunidos em torno de uma fogueira tentando se manter aquecidos, contando uns aos outros histórias sobre o tanto de neve que viram no outro dia. Alguns estão correndo, brincando de pega-pega, jogando varetas. O que quer que as pessoas fizessem para se divertir há 300 mil anos. Você é um dos primeiros Homo sapiens a andar pela Terra. Alguns outros estão dormindo ou apenas descansando os olhos. Ao redor da caverna, tudo que se consegue ouvir são estômagos roncando e sons como de um animal selvagem à espreita. Você olha pela entrada da caverna e vê que a tempestade passou. É hora de pegar algumas ferramentas e partir em grupo. Pela natureza, você encontra algumas frutas cobertas de neve e plantas que podem ser comestíveis, mas não é o suficiente para alimentar toda a tribo. É a era do gelo e não há muita vegetação crescendo em lugar nenhum. Um dos seus amigos avista algumas pegadas grandes na neve. A perseguição começou. Você não sabe dizer do que são, mas devem ser de algo suficiente para alimentar a todos por alguns dias. Conforme você vai mais adentro na floresta coberta de neve, ouve um rosnado vindo de trás. Você espera que seja o seu estômago, mas, ao olhar para trás, de repente desmaia. A Era do Gelo é um período em que grandes camadas de gelo cobrem tudo, mudando a Terra permanentemente. Ela é parcialmente responsável pela elevação e redução do nível do mar, bem como pela distribuição atual dos continentes. Camadas de gelo espessas e enormes se espalharam pelo que hoje é o Canadá, Escandinávia, Rússia e até a América do Sul. Tudo isso fez com que o nível do mar mudasse drasticamente e as temperaturas ao redor do mundo caíssem dramaticamente.
E eu não estou falando de apenas uma era do gelo. Houve um monte delas. Os cientistas dizem que houve 5 grandes eras do gelo ao longo da história, com duração de milhões de anos. E estamos no meio de uma agora. Relaxe, não entre em pânico. Isso não significa que vamos todos dormir perto de fogueiras tentando nos manter aquecidos, depois de passar o dia no frio procurando por mamutes peludos. E não haverá uma enorme tempestade de gelo geológica que congela tudo pelo caminho. A Era do Gelo tem períodos mais quentes que vêm e vão, durante dezenas de milhares de anos. Na verdade, bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola de neve gigante sem vida. E o Sol, naquela época, também era apenas uma pequena bola de fogo fofinha, sem calor suficiente para derreter todo aquele gelo. Mas à medida que o Sol foi ficando maior e mais quente, o gelo da Terra lentamente derreteu. E ela foi se tornando a bola verde e azul que temos hoje. Estamos vivendo na Era do Gelo Quaternária, que já dura 2,6 milhões de anos e continua. Alguns animais prosperaram nesta última Era do Gelo, como baleias e tubarões. Eles estão no topo da cadeia alimentar há anos. Abaixo deles estão as focas, certos tipos de peixes, lontras, até o minúsculo plâncton. Na superfície fria, os mamíferos tiveram que desenvolver pelos grossos e desgrenhados para se manterem aquecidos. Os antigos mamutes, rinocerontes e bisões eram conhecidos por suas pelagens grossas, que lhes conferiam um visual incrível. Eles eram herbívoros e comiam pequenos arbustos e qualquer grama que encontrassem. Mas há vários milhares de anos, as temperaturas começaram a subir e a maioria desses animais foi extinta. Os que permaneceram evoluíram para os elefantes, hipopótamos e rinocerontes que temos hoje. Você acorda do seu desmaio e se encontra cara a cara com uma criatura que se parece com um lince moderno. Exceto que ele é muito maior e mais peludo. É um esmilodonte, uma versão épica do gato dentes de sabre, com uma aparência de malvado. Ele tem quase o mesmo tamanho de um leão macho e tem 2 presas frontais que me fazem pensar 2 vezes antes de sair da segurança da minha caverna. Eles parecem assustadores, mas os cientistas acreditam que sua mordida não era tão forte quanto a dos tigres ou leões de hoje. O que os tornava fortes eram seus antebraços gigantes usados para lutar contra qualquer um que os irritasse. Em matilhas, eram capazes até de derrubar mamutes. Uma coisa é certa, você não quer acordar ao lado deste gatinho. Ele está te encarando, pronto para atacar, mas você e seus amigos mantêm a calma e recuam lentamente. Você teve a ideia genial de atirar uma pedra para distraí-lo, então corra! Hoje em dia é quase impossível para um humano correr mais rápido que um leão ou tigre, mas os humanos daquela época eram muito mais aptos a isso. Uma vez que o perigo acaba, todos continuam procurando por comida. Está ficando escuro e você não encontrou nada para trazer de volta para a caverna. De repente, você sente o cheiro de algo queimando. Ao longe, vê uma fina coluna de fumaça subindo em direção ao céu. Outro vilarejo? Você e seus amigos se olham e se aproximam da fumaça, com cautela. O Homo sapiens surgiu pela primeira vez há cerca de 300 mil anos, mas a história humana não surgiu do nada. Por volta de 7 milhões de anos atrás, alguns de nós decidiram que bastava. Assim, deixamos nossos ancestrais chimpanzés na selva e começamos a fazer nossas próprias coisas. Isso não aconteceu apenas uma vez. Ao longo dos milhões de anos seguintes, existiram mais de 20 espécies humanas diferentes. Alguns foram nossos ancestrais. Outros eram parentes de uma origem completamente diferente. Alguns eram minúsculos. Outros melhor adaptados para climas quentes ou frios. Antes que perceba, você vê um grupo de neandertais cozinhando um pouco de carne e afiando suas ferramentas. Os neandertais foram os primeiros a migrar para a Europa. Os cientistas acreditam que eles existiam entre 40 mil e 400 mil anos atrás. Eles ocuparam todas as regiões entre a Europa e a Ásia, enquanto o Homo sapiens, que nós somos, ainda estava lá embaixo na África. Você entra no acampamento deles e vê imediatamente as diferenças entre vocês. Eles estão entroncados e parecem um pouco diferentes, mas existem algumas semelhanças, como os dentes achatados para mastigar e roer e crânios grandes para cérebros grandes. Eles até estão vestidos como você. De acordo com os arqueólogos, eles viviam em abrigos e fabricavam ferramentas com pedras, paus e ossos. Eles te dão as boas-vindas e te levam para um passeio como nenhum outro. Você está oficialmente conhecendo outra espécie humana.
Eles o levam para dentro da caverna deles e mostram algumas de suas pinturas rupestres. Eles foram os primeiros artistas do seu tempo. Muitas das suas galerias ainda existem hoje, como as das cavernas na Espanha. Você conhece o estilo deles? Pinturas minimalistas de servos, uma marca grande de uma mão. Eles também se envolveram um pouco com a fabricação de joias, fazendo colares com garras de águia e presas de animais. Eles também foram provavelmente os primeiros a aproveitar o poder do fogo. Eles o descobriram quando um raio atingiu uma árvore ou quando um deles deixou cair uma pedra sobre outra pedra, criando uma faísca. Ninguém sabe bem ao certo, mas eles foram capazes de recriá-lo e usá-lo para se aquecer, cozinhar, ver na escuridão, se proteger. Depois do agradável passeio, você fica perto da fogueira para se aquecer. Eles até oferecem algumas roupas extras para a viagem de volta para casa, principalmente casacos grossos de pele de mamute. Se vocês pudessem conversar, seria incrível, mas está ficando escuro e você precisa voltar para a sua tribo. Você se despede e agradece por ensiná-lo a desenhar um veado e por aquele saco de comida que lhe deram. A Era do Gelo foi importante para o desenvolvimento do Homo sapiens atual. Por causa do frio extremo e de outras condições adversas, eles tiveram que se adaptar para sobreviver, ser mais inteligentes e inovadores. Desenvolveram ferramentas avançadas e fizeram até agulhas com ossos para costurar roupas quentes. Eles podem ter apresentado o primeiro desfile de modas de todos os tempos. Quando o clima começou a ficar mais quente, eles desenvolveram técnicas agrícolas para se sustentar e se estabeleceram principalmente perto de grandes corpos d'água como rios ou lagos, enquanto outros optaram por ficar perto de mares e oceanos. Eles, quer dizer nós, fomos os primeiros a domesticar animais. Avance algumas centenas de milhares de anos e... aqui estamos. Tubarão-lanterna anão. O nome soa como o de um super-herói, não? Este é o menor tubarão do mundo. É apenas do tamanho da palma da sua mão e pode brilhar no escuro. Bem, isso é um superpoder. Polvo de anéis azuis. O polvo mais lindo do mundo, mas as cores brilhantes dos animais geralmente indicam que são venenosos. Um antídoto para o seu veneno ainda não foi encontrado, embora esse carinha seja do tamanho de um controle remoto de TV. O Fringe Head sarcástico. Embora esse peixe tenha apenas 30 centímetros de comprimento, ele pode comer presas muito maiores. Sua mandíbula pode abrir como a de um dinossauro. É um animal conhecido por tentar engolir um polvo inteiro. Ei, não podemos apenas nos dar bem? Peixe-leão vermelho. Esse carinha tem um apetite incrível e pode devorar peixes com 2/3 do tamanho de seu corpo. Ele esconde as agulhas nas barbatanas, que contêm um veneno potente. Cirurgião zebra. Tem espinhos afiados como bisturi nas barbatanas. Não para fazer cirurgia, mas para caçar. E ao contrário de um médico, tem veneno neles. Peixe dragão negro. É o único peixe que pode produzir luz infravermelha graças à clorofila em seus olhos. Ele vive apenas a uma profundidade de 2.000 metros. E você só pode chegar lá em um submarino especial. Peixe pedra. Esse gênio da camuflagem geralmente fica no fundo e finge ser uma rocha. Os turistas muitas vezes podem pisar nele, e agulhas afiadas nas costas do animal podem facilmente cortar até mesmo a sola dura de uma bota. Peixe víbora. Ele é do tamanho do seu antebraço. Tem os maiores dentes do mundo em relação à cabeça, mas é improvável que você o encontre, porque vive a uma profundidade de 4.000 metros. Lampreia. Parasita que se fixa em outras criaturas e vive delas. Só que é 10 vezes maior do que a média das sanguessugas de rio. Mega piranha. Era o peixe mais agressivo do mundo, do tamanho de um cachorro Doberman. Um grupo deles não deixaria nada sobrar de uma vaca inteira em apenas alguns minutos. Felizmente para todos nós, o animal deixou de existir há 8 milhões de anos. Uau! Tambaqui. É um peixe grande e bem comum, até abrir a boca. Tem dentes semelhantes aos dos humanos. E o mais rico tambaqui tinha até coroas dentárias de ouro. Brincadeirinha. Peixe cachorra. É o residente de água doce mais perigoso. Ele pode engolir presas com metade de seu tamanho. Até as piranhas temem esse monstro. Tamboril. Tem uma vara de pescar em sua cabeça que funciona como uma isca para atrair peixes pequenos, diretamente para sua boca. Esbelta enguia narceja. É muito longa e flexível devido ao número de vértebras nas costas. São 750.
Em comparação, temos apenas 33 ou 34 delas. Barracuda. Sua mandíbula é semelhante à de um grande tubarão branco, mas sua marca registrada é a velocidade. Esse peixe venceria qualquer nadador olímpico a 45 km por hora. Peixe-lua. Tem o tamanho de uma pessoa adulta e é o peixe ósseo mais pesado do mundo, embora pacífico. Ufa! Às vezes danifica o fundo de pequenos barcos de pesca. Tubarão-cobra. Seu comprimento lhe permitiria jogar basquete com sucesso. Ele caça com a estratégia de uma cobra, ao curvar seu corpo e então dar uma investida rápida para frente. E tem 300 dentes. Coisa linda, hein? Enguia elétrica. Tem como característica os órgãos elétricos, que podem descarregar 4 vezes mais do que uma tomada doméstica normal. O choque de um animal desses pode facilmente atordoar um cavalo grande. Cubozoa. Não flutua apenas nas ondas perto da costa como uma água-viva normal. Ah, não. É um animal muito rápido e pode até alcançar uma pessoa na água. E a picada é perigosa. A cubozoa não procura encrenca, mas está sempre pronta para se defender. Tubarão-duende. Seu focinho termina em uma protuberância longa em forma de lâmina, e sua mandíbula pode se estender até o final do focinho. É um dos tubarões mais terríveis do mundo, apesar de sua tenra cor rosa. Crocodilo de água salgada. É o crocodilo mais mal-humorado do planeta, e um dos maiores, com 6 metros. Ele não tem medo de humanos, apenas nos considera como comida. Ei, não me devore! Tubarão branco. O habitante mais notório dos oceanos. Certa vez, um deles perfurou o fundo de um iate turístico. O barco afundou, mas felizmente ninguém ficou ferido. E nem foi devorado. Tubarão da Groenlândia. É o animal mais longevo do mundo marinho. Ele tem um metabolismo muito lento e pode viver até 300 anos. Para efeito de comparação, o ser humano mais velho alcançou 122 anos de idade. Regaleco. Tem o comprimento de uma sucuri gigante e detém o título de maior peixe com ossos do mundo. Jamanta. Essa criatura pode parecer que está sorrindo, mas vai correr em sua direção sem hesitar. Ela alcança até 5 metros de diâmetro e tem um espinho muito afiado com uma neurotoxina. Excelente. Orca. Pode nadar na velocidade de um carro e é tão grande quanto uma minivan enorme. E não é a única caçadora marinha que pode pular para a costa e agarrar suas presas ali. Dunkleosteus. Esse cara era do tamanho de uma limusine. Embora não tivesse dentes, possuía placas ósseas que lhe garantiam uma das mordidas mais fortes entre as criaturas marinhas. Cameróceras. É um molusco antigo de tamanho incrível, mas 90% de seu corpo inteiro era uma concha em forma de cone, e pesada, o que impedia de se mover muito rápido. Portanto, na maioria das vezes, o camerócera ficava imóvel no fundo, esperando que pequenos peixes passassem nadando. Cronossauro. Era semelhante a um crocodilo, apenas várias vezes maior. Os restos de um deles continham ossos de dinossauros. Portanto, o cronossauro caçava não apenas no mar, mas também em terra. Helicoprion. Uma das poucas espécies a sobreviver ao evento de extinção do Triássico. Isso graças à sua alta inteligência e a uma poderosa ferramenta de combate, a mandíbula circular em forma de serra em seu nariz. Elasmossauro. Sua aparência se assemelhava à de uma girafa, apenas 2 vezes maior. E esse carinha era um verdadeiro viajante. Ele engolia pedras pequenas para moer a comida. 300 rochas de todo o mundo foram encontradas nos restos de um deles. Lula colossal. Ela pesa tanto quanto 2 ursos polares e é 5 vezes mais comprida que um ser humano. É extremamente rara, mas ainda existe nas águas frias e muito distantes do nosso planeta. Baleia jubarte. Como as baleias comuns, ela se alimenta de plâncton e pequenos peixes, usando a boca como uma enorme rede, e utiliza sua cauda gigante para atordoar grandes cardumes de peixes. Mosasauro. Você não fica impressionado com esses nomes? Não? Ok. Os mosassauros eram tão grandes quanto um vagão de metrô e foram os reis dos mares há 66 milhões de anos. Sua mandíbula e crânio eram como os de uma cobra, e eles engoliam suas presas inteiras. Hoje ainda podemos encontrar seus parentes, os lagartos monitores. Eles monitoram aonde você vai. Estou brincando. Leviathan melvillei.
Esse cara tinha os maiores dentes já conhecidos, praticamente do tamanho da metade da sua mão, e a aparência do animal lembrava algo entre uma orca e um cachalote. Ledcistis era maior do que um ônibus escolar, mas não caçava. Seu grande tamanho o impedia de ser rápido, então ele se alimentava principalmente de plâncton. Megalodonte. A mais famosa criatura marinha antiga. O bicho era mais pesado do que um tanque, ou mesmo uma pequena casa. Algumas pessoas pensam que ele ainda vive nas águas profundas do oceano, mas isso, é claro, não é verdade. Basilosaurus é o ancestral gigante das baleias modernas. Ele tinha membros inferiores grandes, talvez seja porque costumava ser uma criatura terrestre, mas no curso da evolução gradualmente se moveu para a água. Cachalote. Com esse nome, deveria estar em um time de beisebol. Ela é quase tão longa quanto uma quadra de basquete. Seu cérebro pesa 7 quilos. Isso é 7 vezes o peso de um cérebro humano. Baleia sei. Sei. Uma das melhores nadadoras entre todas as baleias. Podia alcançar até 50 km por hora e mergulhar mais fundo do que a altura do Empire State Building. Shastasaurus. Embora apenas restem ossos desse monstro, os cálculos dizem que era tão comprido quanto uma quadra de tênis ou um caminhão e trailer. Baleia azul. O maior mamífero a viver em nosso planeta. Apenas seu coração pesa tanto quanto uma motocicleta grande, e suas veias são tão largas quanto um pote grande. E o animal ainda pode cantar. Água-viva cabeluda. A maior água-viva do mundo. Chega a 2,10 metros de largura e tentáculos do tamanho de um prédio de 10 andares. Embora ela não seja nada perigosa, as pessoas ainda podem se enredar em seus tentáculos incríveis, como em uma rede. Caravela portuguesa. Embora seu corpo seja muito pequeno, como o de uma água-viva comum, seus tentáculos têm o tamanho de meio campo de futebol. E essas coisas são venenosas. Elas paralisam peixes e qualquer coisa presa nelas. Até pessoas. Então, fique longe, hein? Você vai sair com alguns amigos. Comida boa, música, legal. Você chega, diz olá para a galera e... Não gosto da sua roupa, grita um de seus amigos. Ele parece tão surpreso quanto você. Por que seu corte de cabelo é tão horrível? Você lhe pergunta. Você tapa a boca com as mãos e embora um pouco tarde. Por que você acabou de dizer isso? Outra amiga, a Jennifer, começa a dizer que ela nem queria vir, pois achava que seria chato. Antes que você possa impedi-la, diz a ela que veio apenas para passar um tempo com ela. Você meio que gosta dela. Pausa desconfortável. Uma agradável noite de sábado se transforma em um dos momentos mais embaraçosos de todos os tempos. Isso é o que você diz para o garçom quando ele se aproxima para lhe oferecer mais água. É como se tudo que vem à sua cabeça saísse pela boca instantaneamente. Seus amigos pensam da mesma forma e todos concordam. Chega de conversa para que ninguém mais diga algo constrangedor. Você anda pela rua pensando no que aconteceu e percebe que as pessoas ao seu redor parecem bem empolgadas. Um homem enorme com uma barba épica e jaqueta de couro está falando alto ao telefone. Algo sobre como sua cor favorita ser rosa, que ele quer virar jardineiro e que ele odeia andar de motocicleta. Um segundo depois, ele fica completamente vermelho. Resmunga algo sobre esquecer tudo o que acabou de dizer. Encerra a ligação e sai correndo. A mulher na sua frente chama um táxi que está passando. Me leva por R$10? Ela pergunta. Claro que sim, e embora esteja quase adormecendo, eu não quero mais dirigir táxi. Ele cobre a boca também, mas o estrago está feito. Que dia lindo, maravilhoso! Grita um cara do outro lado da rua. Ele está usando fones de ouvido, sorrindo e claramente não tem ideia de que disse isso em voz alta. Você pergunta a outra mulher que horas são. Não tenho tempo para pegar meu telefone e não estou afim, diz ela e se desculpa imediatamente. Mas por que todos estão sendo tão sinceros? De uma hora para outra, o conceito de mentir ou simplesmente não dizer tudo o que passa pela sua cabeça desapareceu. Você encontra seu vizinho no elevador. Ele diz que o rock que ele toca todas as noites é alto demais e muito ruim. Ele diz que seus sapatos estão sempre sujos. Você entra no seu apartamento, põe o telefone para carregar e liga o noticiário. O apresentador... Bem, ele está falando sobre o tempo e sobre o que está acontecendo dentro do corpo dele. Aparentemente, ele comeu um burrito esta manhã que estava na geladeira há cerca de um mês. Um furacão está chegando às regiões baixas e uma tempestade já está arrasando com meu estômago.
A transmissão é interrompida por problemas técnicos. O telefone toca. É a gerente do seu banco. Ela lhe oferece um empréstimo terrível. Essas são as palavras exatas dela. Então ela diz que espera que você não consiga fazer os pagamentos para que o banco possa cobrar os juros. Você provavelmente irá à falência e ela receberá um bônus de fim de ano. E então, há alguns segundos de silêncio, um suspiro, alguns gritos e ela desliga. Isso foi divertido. Só então, você sonha com um plano incrível. Você precisa contatar o maior número possível de amigos seus para descobrir o que eles realmente pensam sobre você. Você não tem medo de dizer a verdade, mas ouvi-la de seus amigos pode ser interessante. Mas encontrar alguém para conversar não é tão fácil. As ruas estão visivelmente mais vazias do que antes. As pessoas não estão saindo de casa. Vai que dizem algo terrível na cara de alguém. Algumas pessoas são apenas tímidas, outras têm medo de perder todos os seus amigos. Nesse novo mundo, ninguém consegue esconder seus verdadeiros sentimentos. A indústria do entretenimento entra em colapso. As empresas de videogame não podem mentir sobre o tipo de produto que estão desenvolvendo. Se houver alguma falha ou bug, o CEO simplesmente avisa a todos. Não é possível esconder mais nada. As ações entram em total queda livre. Você assiste a um trailer de um novo jogo. Gráficos incríveis, música, enredo maluco e complicado. E de repente, corta para um monte de programadores dizendo que na realidade o jogo ficará com uma imagem muito pior. Por que então comprá-lo? O mesmo tipo de coisa está acontecendo com a indústria do cinema. Produtores e estrelas não podem divulgar seus novos filmes se não gostarem dele. Quase todo mundo para de dar entrevistas ao vivo ou de ir a eventos da imprensa. Quer dizer, você não pode lançar um novo sucesso em que todos os atores que dele participam dizem que ele é terrível. Muitas celebridades começam a dizer às pessoas o que elas realmente pensam, e isso não termina bem para ninguém. Mas os humanos não somente falam o que pensam agora, como também escrevem. Você começa a dispensar amigos nas redes sociais, a bloqueá-los. Diz a eles que vocês só são amigos para você parecer mais popular. As pessoas começam a deixar seus perfis privados e bloqueiam você de marcá-las. As lojas online começam a escrever descrições de produtos muito mais honestas e as críticas online realmente se tornam incríveis. Você pode verdadeiramente confiar nelas. O botão de curtir ganha uma roupagem totalmente nova. Você não apenas curte as fotos de todos os seus amigos, você tem que realmente gostar da foto. E se você não gostar, acabará escrevendo comentários. Muitas pessoas começam a deletar seus perfis. A economia do mundo inteiro fica instável. Acionistas e CEOs têm medo de dar entrevistas. Os preços das ações estão em todo lugar. A solução? Ficar em silêncio e tentar não pensar muito. Bancos e seguradoras estão fechando em todo o mundo. Os golpistas estão totalmente impotentes, pois simplesmente não conseguem mais mentir para você. É hilário, mais ou menos. Se você está se candidatando a um novo emprego, más notícias. Você não pode mais tunar seu currículo. A vantagem, porém, as empresas falam com antecedência sobre ter que fazer horas extras e que o café da máquina da sala de descanso é terrível. Amigos brigam com amigos, casais se separam, relacionamentos íntimos se tornam muito mais tensos. Se você for convidado para uma festa chata, não consegue pegar leve e pensar em uma desculpa. Você simplesmente deixa escapar que não quer ir. É um choque muito grande para o sistema. Você é honesto com todos, até consigo mesmo. Mas depois de algumas semanas, algo muda. No começo, você ficava ofendido quando as pessoas diziam o que pensavam bem na sua cara. Mas agora, você percebe o quão bobo é. E daí se alguém não gostar de você? É só não dar bola. Claro, você pode perder alguns amigos, mas ao mesmo tempo, provavelmente ganhará alguns novos. Amigos de verdade que o apoiarão e sempre serão honestos com você. Cada vez que você diz a verdade, parece que um peso foi tirado de seus ombros. Isso ajuda as pessoas a melhorarem. Claro que ainda pode ser estranho, mas os humanos parecem mais propensos a realmente resolver seus problemas, não apenas fingir que eles não existem. As pessoas começam a tratar a verdade de maneira diferente. Lembra de quando você avisou alguém de que tinha algo no dente e isso foi desconfortável para todos? Agora todos são gratos por seus comentários úteis. Pessoas tornam-se muito mais felizes nos relacionamentos. Falar, ser honesto, tudo isso torna os relacionamentos muito mais fortes. E outra coisa muito interessante acontece. Se você gosta do cabelo, das roupas de alguém, o que for, pode simplesmente dizer. Já que todos são honestos agora, ninguém vai pensar que você está sendo desagradável ou algo assim. E essa coisa da verdade torna as pessoas mais saudáveis?
Uma vez que todos estão mais relaxados e confiantes, os problemas de saúde relacionados ao estresse começam a desaparecer. As pessoas deixam de ser preguiçosas. Já que é impossível olhar seu chefe nos olhos e mentir sobre trabalhar o dia todo, você começa a trabalhar mais ou simplesmente desiste. Tudo fica muito mais simples. A música fica ainda mais bonita. Cada vez mais artistas param de ter medo de serem honestos em suas canções, e isso os aproxima muito mais de seu público. Diretores, vloggers, produtores, todo mundo começa a fazer conteúdo sobre o que realmente importa. Os filmes se tornam mais ousados, provocantes e surpreendentes. E se você quiser se esbaldar com um filme de ação que seja um sucesso, você realmente será capaz de descobrir se é bom antes de assisti-lo. Que mundo, hein? Você acorda na sua casa e pega um guarda-chuva. É sábado, dia de faxina. Então, pressiona o botão mágico e os pratos, móveis, paredes, pisos e até mesmo suas roupas no armário ficam totalmente limpos. Assim, tem o resto do dia para fazer o que quiser e, portanto, deita no sofá limpinho com seu livro favorito. Este cenário de ficção científica foi a realidade diária para Frances Gabe por décadas. Ela não limpava a casa e não contratava ninguém para fazer isso. Ainda assim, tudo permanecia perfeitamente limpo. Frances nasceu em 1915 em Idaho, nos Estados Unidos. Seu pai, Frederick, era arquiteto e empreiteiro. A família teve que se mudar muito devido ao trabalho dele, e Frances frequentou 18 escolas primárias. Ela disse que era uma pessoa bem comum e que tudo andava muito devagar na escola. A garota preferia a companhia do pai e dos colegas de trabalho dele. Os observava e aprendeu o ofício deles. Frances se formou na Escola Politécnica de Ensino Médio para Meninas em Portland aos 16 anos. No ano seguinte, se casou. No final da década de 1970, ela estava divorciada e era mãe solteira de 2 filhos. Frances sempre pensou no trabalho doméstico como ingrato e interminável. Um dia, percebeu que tinha geleia de figo escorrendo pela parede. E ficou tão furiosa que decidiu acabar com tudo aquilo para sempre. Ela pegou a mangueira do jardim, limpou toda aquela geleia e começou a projetar sua própria casa autolimpante. A mulher levou mais de uma década e gastou milhares de dólares de suas próprias economias, transformando sua casa em Oregon em uma gigantesca máquina de lavar do chão ao teto. Em 1984, estava tudo concluído. Frances recebeu uma patente oficial dos Estados Unidos por sua construção de edificação autolimpante. Havia 68 equipamentos separados que tornavam a limpeza totalmente automatizada. Cada cômodo tinha sprinklers, aqueles pequenos chuveirinhos contra incêndio no teto. Frances vestia a capa de chuva, pegava um guarda-chuva e apertava um botão para ativá-los. Eles borrifavam água e sabão em movimentos circulares. Depois era tudo enxaguado. O ar quente, então, passava pelas aberturas para secar tudo. Em menos de 1 hora, as paredes, pisos, banheiros, lavabos estavam todos limpos e secos. Os pisos eram revestidos com muitas camadas de verniz náutico e com ligeiro caimento em direção às paredes. Havia calhas na borda de cada cômodo. A água escoava da casa para a casinha do cachorro para lavar o cão ao longo do caminho. Móveis que não deveriam ser molhados eram cobertos por caixas de acrílico transparentes feitas de resina. Os livros tinham capas à prova d'água. Os papéis eram lacrados em uma caixa plástica e as fotos nas paredes tinham proteções de vidro para mantê-las seguras. Todos cobriam as camas para mantê-las secas. Frances também inventou seu próprio tecido à prova d'água para os estofamentos. O armário deixava os pratos limpos sem qualquer necessidade de ajuda. As roupas eram colocadas dentro de um armário em cabides para lavar e secar. Depois, ainda em cabides, eram puxadas para dentro do armário com correntes. E todas as tomadas elétricas ficavam cobertas com segurança, é claro. Não havia tapetes nem cortinas. Esses acumuladores de poeira eram proibidos. Às vezes, os canos estouravam e a água espirrava em todas as direções. Mas, no geral, o sistema funcionou sem problemas por cerca de 20 anos. Frances sonhava com mais casas autolimpantes e até prédios de escritórios, hospitais e vilarejos em todo o mundo. A ideia dela era ajudar mães solteiras e mulheres cansadas de limpar, e também pessoas que não conseguem fazer limpeza devido a problemas de saúde. Ela viajou pelos Estados Unidos dando palestras sobre sua invenção e mostrava uma maquete do seu design. Frances apareceu nos jornais e na TV, mas a ideia nunca decolou. Em 2002, a mulher não tinha dinheiro para administrar a casa e renovar suas patentes, que então expiraram. Ela oferecia visitações pela casa, assim recebia algum dinheiro, mas não era suficiente.
Além disso, desastres naturais como inundações e terremotos transformaram a casa, que antes era mais limpa, em uma construção desordenada. Em 2009, ela se mudou para um asilo. A casa foi vendida alguns anos depois para um novo proprietário, que precisou limpá-la sozinho. Muitas pessoas zombaram da ideia e a revolução da casa autolimpante nunca aconteceu. Ainda assim, arquitetos e construtores de hoje admitem que a ideia dela era funcional e vale a pena revitalizá-la. Em 1998, quando os computadores estavam decolando e ocupando toda a atenção, alguém inventou e patenteou uma ideia brilhante de um porta-doces motivacional. Ele era equipado com um sensor óptico conectado ao monitor. O sensor ficava de olho em todas as atividades e recompensava a pessoa com doces por enviar um e-mail de trabalho ou terminar uma longa tarefa importante. Quanto mais tarefas de trabalho eram executadas, mais doces o usuário ganhava. Uma bolsa de pulso semelhante a um ciborgue para carregar lápis, telefone, protetor labial e outras pequenas necessidades no pulso foi patenteada em 2001. Se você não gosta de varrer as folhas no outono, provavelmente adoraria esta solução única descrita por seu inventor como compatível com o movimento natural do corpo de uma pessoa. A calça para recolher folhas tem tubos flexíveis com zíper presos às pernas da calça e uma rede presa no meio para recolher as folhas enquanto se caminha. É possível remover com facilidade os montes que ficaram para trás mais tarde. O capacete estufa foi projetado para levar a natureza para pessoas da cidade grande. A pessoa coloca na cabeça uma cúpula fechada com proteção anti-embaçante, com plantas minúsculas em prateleiras embutidas. Quando ela expira, as plantas cuidam de todos os elementos nocivos e a recarregam com mais puro oxigênio. O capacete seria equipado com um sistema de intercomunicação para permitir a comunicação com pessoas fora da redoma. No caso de você ter um animal de estimação, mas não dispor de 24 horas por dia para dar toda a atenção que ele deseja, provavelmente apreciaria o acariciador automático de pets. Trata-se de uma mão mecânica que funciona tanto para cães quanto para gatos, além de tocar músicas relaxantes para eles. O equipamento é ativado quando acusa a entrada do bichinho em uma plataforma com sensor de movimento. As orelhas dos animais de estimação podem entrar em lugares errados como um prato e espalhar a comida por tudo. Em 1980, alguém decidiu cuidar disso e patenteou os leves e ajustáveis protetores auriculares para animais, super fáceis de usar. Eles foram projetados especialmente para os cães com orelhas longas, para evitar qualquer contato com a comida. Os inventores também sugeriram decorar os tubos em ocasiões especiais. Uma máscara facial anti-alimentação foi inventada na mesma época para quem tem que passar o dia perto de comidas por motivos profissionais. Chefes, cozinheiros e outros funcionários de restaurantes que lidam com alimentos podem colocá-la e trancá-la com um pequeno cadeado. Respirar e falar ainda é possível, mas torna a alimentação altamente problemática. O mais importante é não perder a chave, ou seria preciso fazer uma dieta eterna. Calças para trenó foram equipadas com assento para deslizar em declives e tiras para as pernas e cintura para mantê-las presas com segurança ao usuário. Elas foram configuradas para assumir a forma do corpo humano. Para parar o trenó assim que se chega ao destino, é necessário dobrar a parte inferior para cima e sair fingindo que nem andou com as próprias calças. O exercitador de cabeça foi inventado em 1923 para proporcionar uma melhor circulação. Duas pessoas seguravam uma placa de metal entre os dentes. As placas eram mantidas juntas por uma mola. Conforme cada pessoa puxava em sua direção, era como uma espécie de cabo de guerra com a cabeça. Alguém teve uma ideia brilhante de um relógio que permitia ao usuário saber quanto tempo ele ainda teria de vida em anos, meses e minutos. A estimativa de expectativa de vida seria baseada em alguns métodos estatísticos e fatores de saúde pessoal. O relógio tinha um microprocessador para armazenar dados e botões e interruptores para redefinir esses parâmetros. Roupas com display para animais seriam a escolha perfeita para aqueles que não podem deixar o pet sozinho em casa. É um colete ou cinto com muitas passagens tubulares que circundam o corpo do proprietário. Toda a construção é transparente. Existem pequenos compartimentos para alimentação e é ótimo para levar o animal para passear. Um solicitador automático de gorjetas consistia em uma mão artificial e uma caixa para o dinheiro para usar na cintura. Quando o dinheiro que alguém depositasse não fosse suficiente, surgiria um aviso de venda proibida. Sapatos marinhos inventados nos anos 60 tornaram possível caminhar sobre a água. Eles usavam hélices de pé de pato e exigiam um bom senso de equilíbrio do usuário para se manter à tona. Você corre de noite pela floresta por mais de 1 hora, sendo mais rápido do que um guepardo.
Não senti cansaço nem frio, então ouve um rato farfalhar nas raízes de uma árvore e capta todos os cheiros da floresta. Com sua visão noturna, avista um pássaro no céu noturno. Você pode passar meses sem comida ou água. As guelras lhe permitem nadar debaixo d'água livremente. É assim que a evolução fez os humanos em um mundo paralelo. Aqui, eles são organismos ideais preparados para qualquer coisa que possam encontrar na natureza. Em nosso mundo, as coisas são mais complicadas. Evoluímos, mas nem sempre somos mais fortes. Os humanos só sobreviveram porque se adaptaram e mudaram o mundo ao seu redor. Um ser humano tem apenas 32 dentes. Quando eles caem, não crescem mais. Mas a evolução não para. Nossa comida se tornou mais macia e nutritiva. Não é preciso mastigar tanto quanto antes. A nova dieta reduziu a mandíbula e ampliou o cérebro. Como resultado, não há espaço para os 4 dentes que ficam mais próximos da articulação. Nós os chamamos de dentes do siso. No futuro, teremos apenas 28 no total e mesmo atualmente, 35% das pessoas já não possuem dentes do siso. O Homo sapiens é o único mamífero que tem queixo. É essa saliência ao longo da borda inferior da mandíbula. Até mesmo nossos parentes, gorilas e chimpanzés, possuem suas mandíbulas voltadas para dentro. Os antropólogos acham que o queixo é resultado da redução do rosto humano. Talvez no passado ele apoiasse nossa mandíbula poderosa e aumentasse nossa força. Ao longo de milhões de anos, o rosto encolheu, mas o queixo permaneceu. Coloque sua mão em uma superfície plana. Conecte o dedo anelar e o polegar. Dobre seu pulso e será possível ver o palmar longo, se você tiver um. 15% das pessoas já não tem esse músculo. Ele não afeta a força da apreensão e perdeu seu significado hoje. Milhões de anos atrás, permitia que nossos ancestrais escalassem árvores com habilidade. A evolução nos privou dessa habilidade, mas a lembrança dela permaneceu conosco. Cães, cavalos, macacos e muitos outros animais podem mover suas orelhas. Isso permite que eles ouçam melhor e facilita a comunicação de cada espécie. Os humanos possuem um pescoço longo e flexível, e a evolução nos deixou sem essa habilidade. Ainda assim, 20% das pessoas conseguem fazer isso. Este é outro lembrete de uma época em que não éramos muito diferentes dos outros animais. 10% das pessoas têm um tubérculo de Darwin no ouvido. No passado, nossas orelhas eram pontudas, parecidas com a dos macacos modernos. E essa pequena protuberância é a prova. Quando um pinguim imperador choca seus ovos, não come por 115 dias. Os escorpiões podem ficar com fome durante um ano inteiro. A evolução não deu aos humanos uma corcunda de gordura semelhante à de um camelo ou capacidade de hibernar como a de um urso. Todas as manhãs, nossos ancestrais acordavam e lutavam por sua sobrevivência. Precisávamos de muita energia para isso. Por isso, temos que comer todos os dias. Mas não é algo muito conveniente, especialmente quando a comida não é vendida em um supermercado, mas foge de você pela floresta ou pelo campo. No cérebro humano, 100 bilhões de neurônios trabalham o tempo todo. Graças a isso, temos uma boa memória e podemos falar. Isso é essencial para a sobrevivência. Um grande cérebro traz consigo um problema. Para os neurônios funcionarem, ele precisa de muito combustível. Embora represente apenas 2,5% do peso corporal, consome 20% de sua energia. Em 2 horas jogando xadrez, um grande mestre queima 560 calorias. Um jogador de tênis profissional gastará a mesma quantidade de energia em uma única hora. Cérebros grandes nos tornam fracos. Mesmo um pequeno chimpanzé é muito mais forte do que um humano. Por que você precisa de músculos se não balança mais em galhos? Mas necessita de um grande cérebro para negociar e cooperar com outras pessoas. Ficamos mais fracos e gostamos cada vez mais de deitar no sofá. Essa é uma posição confortável para pensar. À noite, nossos ancestrais eram especialmente vulneráveis. Quando você dorme em um novo lugar, o lado esquerdo do cérebro fica mais desperto que o direito. Essa reação cerebral é chamada de efeito da primeira noite. É uma antiga reação do corpo aos perigos que aguardavam o ser humano no escuro. Entre 60 e 40 milhões de anos atrás, a evolução nos deu mais outro medo, o de ser picados por uma cobra ou aranha. Aparentemente, esses animais eram o principal perigo para os primeiros primatas. Os antropólogos dizem que nos tornamos corredores há 2 milhões de anos. Os ombros largos tornam conveniente balançar os braços para manter o equilíbrio. Um ligamento especial se estende da coluna até a nuca. Ele estabiliza a cabeça durante a corrida. Nenhum primata tem músculos glúteos fortes. Eles só atingem a potência total quando estamos correndo. A falta de pelos e 3 milhões de glândulas sudoríparas evitam que nosso corpo superaqueça. Nós somos corredores perfeitos, mas a evolução nos tornou lentos. Não queremos ultrapassar um chimpanzé em uma curta distância.
Isso sem falar dos guepardos. Eles aceleram a incríveis 110 km por hora. Mas quase todos os animais terrestres são velocistas e não correm por mais de 10 a 15 minutos. Os humanos são adaptados para longas distâncias. Andar sobre duas pernas ajudou nossos ancestrais a resolver muitos problemas. Isso liberou as mãos para carregar comida ou ferramentas. Duas pernas e costas eretas tornaram nossos ancestrais maiores e ainda mais assustadores para os outros animais. Ao ficar sobre duas pernas, era possível avistar facilmente um tigre dente de sabre, que poderia estar à espreita na grama alta das planícies ou da savana africana. Seu peso corporal é distribuído por apenas 2 membros, e isso tem consequências. Você pode caminhar calmamente pela rua, tropeçar e se machucar. Considere este o nosso preço por andar ereto. Então, por que precisamos dos dedos dos pés? Certamente não para batê-los na mobília. Quando nossos ancestrais viviam nas árvores, os dedos dos pés os ajudavam a se agarrar aos galhos. Imagine que você pode trabalhar no computador, fazer desenhos ou cozinhar ovos mexidos, tudo com os pés. Legal, mas a boa e velha evolução nos privou dessa habilidade. Hoje, não vivemos empoleirados nas árvores, mas nossos pés permanecem flexíveis. Pense mais sobre isso. Cascos seriam mais adequados para nós. Eles são duráveis e não precisam de sapatos. Mas até evoluirmos novamente, nossos pés permanecem frágeis. Qualquer um deles tem 26 ossos. Isso não torna nossa caminhada ou corrida mais segura. Você vai ao cinema, pega seu balde de pipoca e começa a comer, na expectativa de algumas horas. Mas então começa a sufocar. Aqueles poucos minutos de tosse e lágrimas involuntárias parecem durar para sempre. Somos o único mamífero que pode engasgar com a comida. Não conseguimos comer e respirar ao mesmo tempo. A razão para isso é a estrutura de nosso aparelho vocal. A laringe fica logo abaixo, graças à qual podemos falar. Mas não enquanto comemos. Arrepios, horripilação, pele arrepiada. Esses são os nomes do reflexo que faz a pele encrespar e os pelos ficarem eriçados. Isso acontece quando estamos com frio ou medo. Saudações da Idade da Pedra. Nossos ancestrais eram cobertos de pelos grossos. Quando ficavam com medo, os folículos capilares eriçavam. Isso os tornava maiores e ameaçadores para os outros animais. Essa reação natural aquecia o corpo à medida que o ar ficava mais frio. O corpo das pessoas modernas não tem mais pelos longos e grossos. Mas se o filme for realmente assustador, ou você esquecer sua jaqueta à noite, ainda assim terá arrepios. Ursos, ouriços, morcegos, algumas tartarugas, peixes e insetos. Todas essas criaturas têm uma coisa em comum: hibernam. Os cientistas afirmam que nossos ancestrais também estavam nesta lista. Em uma caverna no norte da Espanha, pesquisadores encontraram ossos fossilizados de povos antigos. A análise mostrou que 500 mil anos atrás, os humanos podiam passar vários meses hibernando, como os ursos. Graças a isso, sobreviveram à Idade do Gelo. Uau! Como sinto falta dessa habilidade. Nossos olhos nos permitem ver poeira no ar e enormes montanhas no horizonte. Vemos o mundo em cores e reconhecemos os rostos uns dos outros. E quando escurece, nossa visão se adapta rapidamente às novas condições. Mas não vemos bem no escuro. A evolução não nos deu a visão de um társio. Esse primata é do tamanho de uma bola de beisebol e pode enxergar perfeitamente no escuro. Os társios conseguem facilmente pegar um besouro voando pela floresta noturna. Ainda assim, eu não gostaria que meus olhos ocupassem a maior parte do meu rosto. E os besouros, na verdade, não estão entre os meus lanches noturnos favoritos. E quanto a você?